Olá, meu nome é Rosângela de Castro, sou pedagoga com especialização em RH. Eu motivei-me a fazer esse vídeo porque de uns tempos para cá eu tenho assistido um programa, Encontro com Fátima Bernardes, onde ela costuma a debater temas polêmicos. E um dos temas que eu achei interessante, bem polêmico, e para que nós possamos fazer uma boa, excelente reflexão, é sobre o perdão. Agora, eu não vejo como falar no perdão sem falar em Deus, né? Porque Deus é justiça, e essa justiça, ele deixa muito claro que existe a diferença entre o justo e o perverso. Agora, por que o perverso? Por que não o injusto? Porque o perverso, né, ele está contido na seguinte demonstração. Ele não considera o resgate pago pelo Senhor. Ele rejeita a sua oferta de salvação. Ele não dá a mínima do que ele fez para resgatá-lo. Ele se acha senhor de si mesmo e ignora todos os sacrifícios que Jesus fez por ele. Melhor dizendo, é o perverso. E para que você seja justo, você tem que tomar a primeira atitude, que é saber perdoar, se perdoar e perdoar o próximo. Porque foi através do perdão, foi a primeira lição que Deus nos deu. Foi exatamente o perdão. Deus criou todos nós, criou tudo que nos cerca. Isso eu acho que ninguém tem dúvida. Ele é tão onipotente, ele é tão onisciente, ele é tão majestoso, ele é tão perfeito, que ele deu o direito a todos nós de escolha, de salvação. E sabe como que ele fez isso? Ele materializou, mandando o seu próprio filho para conviver com todos nós e morrer, ter um sofrimento acima de qualquer é sobre-humano. O sofrimento foi acima de tudo, acima de nós mesmos. E sabe por quê? Para termos o direito, repito, de escolha, para nos salvarmos. Agora eu pergunto, o que somos? O que nós somos para não nos perdoar e não perdoar o próximo? Porque, lógico, você para perdoar, você reconhecer o próximo, saber reconhecer e perdoar, você tem que saber perdoar-se a si mesmo. Não tenha dúvida. Que, nossa, é tão simples, Às vezes uma situação, um pensamento, uma atitude, um olhar, não sei, que é colocado diante, às vezes, do nosso filho, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso colega, nosso chefe, e que às vezes nos cai tão mal. E aquilo fica trabalhando contra nós mesmos, fazendo com que nós não o perdoamos. E às vezes é tão simples. Lógico, se você vai, né, tenta conversar, chegar a um consenso, procurar saber pelo menos o porquê daquela atitude, o porquê daquela palavra, o porquê de tudo, e perdoar. Agora, se ele não aceitar a sua, ou então vice-versa, alguém chegar a você pedindo perdão por essas atitudes e você recusar, paciência. Porém, Deus, ele está ali, ele está vendo, ele está sabendo, ele sabe o que vai dentro do seu coração.
Se você foi humilde o suficiente para chegar e pedir perdão e o outro negou, o problema não é mais seu, é de quem o negou. Como acontece de irem a você e você negar. Pensa nisso. Eu acho que o perdão tem muito a ver com o sentimento de empatia e até propriamente dito com o julgamento. Porque se todos nós colocássemos no lugar do outro, analisasse atitudes, roupa, tudo, porque é engraçado. Vamos supor, vai um grupo de moças numa balada, pá, aí aparece uma moça lá. Aí chega a outra e diz: já viu o vestido dela, como é que tá? Já viu o sapato? Já viu como é que tá o cabelo? Aí começa o julgamento. E começa a falar. Eu te pergunto, é justo? Será que por detrás de tudo aquilo não tem uma razão de ser? Por que julgar? Por que não se colocar? Por que não se... Meu Deus, por que não se toma-se outra atitude? Aí, através, às vezes, um julgamento, ressente uma outra pessoa. Alguém ouve, alguém conta, alguém faz um mau juízo e aí gera uma série de conflitos, uma série de desavenças, uma série de mal-entendidos, que isso vai repercutir tranquilamente, muito mal. E às vezes, e na grande maioria, foi tão banal. Eu te pergunto, o que se ganha com isso? O que se ganha com esses tais julgamentos? O que se ganha de não se chegar, quando você perceber que alguma coisa não vai mal, que vai mal e que não está legal, você chegar, puxar a conversa, procurar saber, se colocar. É muito simples. Às vezes você perde um casamento, às vezes você perde um noivado, às vezes você perde um emprego, às vezes você perde só perdas. E por quê? Por não perdoar, por interpretar mal. Tem uma brincadeirinha que se faz, que eu vou dizer, que é o exemplo muito certo do que realmente acontece quando essa coisa do será que é, e esse dizer que não tem nada a ver. E é onde muitas das vezes rotula tantas coisas e acontece tantas coisas. Quanto mais número de pessoas, melhor. Você conta uma frase ou conta um caso. E quando chega no último, é completamente diferente do que foi dito no primeiro. E sabe por quê? Porque quando você passa de uma pessoa para outra, a sua ótica é completamente diferente. Você não vai contar o que ouviu, você vai contar o que você interpretou. E isso vai de 1 a 1. E aí, na grande maioria, é isso que acontece. Isso às vezes acontece na política. Acontece em diversas situações, em diversas esferas. E por conta dessas más interpretações, quantas coisas ruins acontecem. Quantos perdões teriam que ser ditos sem ter necessidade de ter falado. Porque na grande maioria, às vezes não tem nem motivo de ser. Às vezes aquele erro nem foi cometido, mas pela aquela má interpretação, vai existir tanta coisa, gente. E aí cabe aquela pessoa, onde tudo começou, e ver o que repercutiu, chegar, ser humilde o bastante e dizer: eu errei, me perdoe. E se Deus, que foi Deus, teve essa capacidade, teve essa humildade de sacrificar até o seu próprio filho para dar-nos a oportunidade de reconhecer nossos erros e perdoar, porque eu acho que a salvação da alma está no perdão, porque foi daí
Foi o primeiro exemplo que Deus nos deu. E olha, eu sei que não é coisa comum, né, de lerem a Bíblia. Nem eu tampouco fazia isso, e não vou dizer a vocês que eu tenho costume de lê-la toda hora. Não. A leio sim, hoje muito mais do que uns anos atrás. A grande maioria consegue botá-la ali para como é que se diz? Para enfeitar, né? Abre no Salmo 91, no 24, no 23. Mas não. Boa, legal. Procurem ler. Ou só apenas por curiosidade, porque a Bíblia está compreendido vários livros. E é o livro que passe séculos e permanece. É altamente atualizado. Ali consta a resposta para todos os problemas que nós temos. Eu tive todas as dúvidas, todos os nossos questionamentos. Eu tive um professor de administração que ele disse que o maior livro de administração era a Bíblia. Eu lembro que eu fiquei perplexa. Porque sabe que hoje eu vejo que ele tinha razão, que Jesus Cristo foi o máximo de administrador. Foi muito bom administrador. E na Bíblia tem várias citações de demonstrações de administração fantástica. Ali tem tanta coisa, gente. Muita coisa. Não estou aqui para falar, evangelizar. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu só estou aqui para acender uma lâmpadazinha que às vezes pode estar tão apagada ou quase apagada dentro de você. Às vezes você tem uma vontade enorme para chegar perto do seu pai, ó, abraçar sua mãe, abraçar seu filho, sua filha, seus irmãos, seus colegas, seus amigos, tanta gente, mas não tem coragem, se acovarda. E com isso o tempo vai passando, e vai cada vez mais complicando. E o que é pior, complicando a tua alma, a tua salvação, que é o perdão. Dá uma leveza, dá uma satisfação, dá uma alegria. Porque essa alegria, gente, que nós temos quando temos um filho, quando nós casamos, quando ganha-se na loto, qualquer tipo de alegria, quando vai se babalada, alegria, essa alegria momentânea que todos nós temos, que faz parte do ser humano, não chega perto da alegria que é sentir Deus no coração. Porque quando a gente tem esse Deus, tem essa certeza que tem esse Deus no coração, esse Espírito Santo no nosso coração, estejamos passando o que tivermos passando, por pior que estejamos em situações, nós não ficamos tristes e nem ficamos desesperados. E essa resposta, gente, fica tão aberta na nossa frente, tão clara, tão cristalina. E o que é melhor disso tudo, nós ficamos tão fortalecidos, ficamos quase, sabe, nós viramos uma jamanta, uma coisa gigantesca. Mas é por causa desse Espírito que está dentro de nós. É uma alegria muito diferente, é uma alegria permanente, que não cessa. Porque essa alegria, que na grande maioria as pessoas sentem, são momentâneas, são passageiras. E não é isso. Então pense bem. Perdoe. Deus disse, Jesus Cristo disse, em João capítulo 7, versículo 38, que quem crê nele, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva sobre todos nós.